Vereadores se reúnem com promotores do Ministério Público para discutir os próximos passos da CPI da merenda em Sorocaba. Estudantes doam sangue para aumentar o estoque do Hemonúcleo de Sorocaba. TV Sorocaba SBT lança a campanha Economize Água, Compartilhe Cidadania. Diminuir o tempo do banho. Nós estamos usando a água, sempre usamos a água de máquina para lavar o quintal. E é isso aí que nós temos que fazer. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje o resultado da auditoria realizada pela Prefeitura na Santa Casa de Sorocaba. E nós vamos conversar agora com o Pedro Leão, que acompanhou. Pedro, quanto tempo durou essa auditoria? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Essa auditoria ela levou 3 meses. Ela foi realizada entre julho e setembro deste ano e ela é retroativa aos anos de 2009, 2010, 11, 12 e 13. Os últimos 5 anos da antiga administração da Santa Casa. E foram descobertas diversas irregularidades que eu conto daqui a pouco. Um mandado de segurança expedido pela Prefeitura de Araçoiaba impediu que a Câmara Municipal votasse na sessão desta segunda-feira a abertura do processo de cassação da prefeita Mara Melo. A decisão partiu do juiz José Eduardo Marcondes Machado, da Vara da Fazenda Pública de Sorocaba. Para ele, a Câmara deve esclarecer à Justiça se há documentos suficientes para a Casa julgar o caso ou se deve ser conduzido pelo Judiciário. A Câmara tem 10 dias para encaminhar a documentação. Mara Melo foi denunciada por supostas irregularidades na contratação de empresas na área da saúde. O advogado do delegado preso em Itu por suspeita de abuso sexual entrou hoje com um pedido de revogação da prisão na Vara Criminal de Olímpia. Moacir de Mendonça, de 61 anos, titular da delegacia de Itu, foi preso na semana passada. A suspeita é que ele tenha estuprado a própria neta durante um passeio. A Prefeitura de Sorocaba vai assumir provisoriamente o serviço de verificação de óbito aos finais de semana. Por meio de nota, fomos informados que o Executivo ficará responsável pelo serviço até que o governo do estado regularize a situação. Ontem nós mostramos o caso de uma família que perdeu um parente e conseguiu a liberação do corpo somente 30 horas depois para o velório por falta de médico legista de plantão. Vereadores da CPI da merenda escolar se reuniram hoje com integrantes do Ministério Público em Sorocaba. A reunião foi no GAECO, em Sorocaba. Participaram o presidente da CPI, José Crespo, o relator Anselmo Neto e o vereador Luiz Santos. Eles apresentaram documentos e conversaram com promotores por quase 2 horas. O grupo do Ministério Público que combate o crime organizado investiga contratos de serviços de merenda em 26 prefeituras, entre elas Sorocaba. A troca de informações foi limitada porque as investigações do GAECO correm em sigilo de justiça. Mas os integrantes da CPI afirmaram que o encontro foi importante para traçar os objetivos da comissão. Os trabalhos da Câmara devem se concentrar no presente e no futuro, já que a Prefeitura discute atualmente como será o próximo contrato no serviço de merendas. O passado, que requer investigações, apuração de responsabilidades, confirmação ou não de um cartel, talvez colocar a gente na cadeia, esse não será bem um trabalho da CPI, que não tem tanta capacidade. O GAECO que tem condições de fazer e fazer justiça também. Além da investigação criminal do GAECO, vereadores também receberam documentos da investigação civil, promovida pelo Ministério Público. Na semana passada, integrantes da CPI leram o relatório das vistorias feitas em 3 unidades de ensino da cidade. Eles apresentaram denúncias de falta de produtos e de merendeiras nas escolas municipais. Nas próximas semanas, haverá outras 2 oitivas com representantes da Prefeitura e da empresa responsável pelos alimentos em escolas públicas da cidade. No dia 2 de dezembro, sempre na terça-feira à tarde, lá no plenário da Câmara, nós teremos a oitiva do Roberto Juliano, que é o secretário municipal de administração. E no dia 9 de dezembro, nós teremos a oitiva do diretor da empresa ERJ, que consta no contrato, com mais alguns prepostos dessa empresa aqui em Sorocaba, para que deem as explicações que eles têm que dar. Um restaurante da praça de alimentação de um hipermercado da zona norte de Sorocaba pegou fogo hoje no começo da tarde. Segundo os bombeiros, o incêndio começou depois que algumas fritadeiras superaqueceram. Ninguém ficou ferido, o estabelecimento está interditado. E agora a gente volta a falar sobre a auditoria feita na Santa Casa de Sorocaba. Pedro.
foram descobertas várias irregularidades que deixaram, inclusive, o prefeito surpreso. Ficou comprovado a má gestão financeira com inúmeros prejuízos aos cofres, prática de nepotismo, pagamento de empresas sem contrato e um prejuízo de R$430 mil na troca de cheques com terceiros sem nenhuma relação com o hospital. Outra irregularidade é o desvio de 5 milhões de verba federal que deveria ser usada para a construção da Casa Mata, que atenderia pessoas com câncer. Parte desse dinheiro foi usado para sanar dívidas com bancos. Eu estou aqui ao lado do atual gestor da Santa Casa, Francisco Antônio Fernandes. Francisco, a auditoria também encontrou problemas no que diz respeito a documentos contábeis que foram incinerados. É isso mesmo? Boa noite. No decorrer da auditoria, que foi contratada pela Prefeitura, os auditores pediram documentos dos anos 2009 e 2010 e, para nossa surpresa, havia uma ordem de incineração desses documentos na época da gestão anterior. Essa ordem teria partido de quem? Do provedor. E agora, depois desse relatório da auditoria, qual será o trabalho da Prefeitura? Como o prefeito disse, encaminhar os documentos todos para o Ministério Público e para a Câmara Municipal, para que eles possam, de maneira correta e de maneira melhor possível para o município, fazer o levantamento final de tudo que foi realizado e de tudo que foi colocado na auditoria. Pedro, nós temos uma pergunta do estúdio. Oi, Simone. Em relação à Casa Mata, né? O Noticiedade sempre acompanhou esse problema da Casa Mata. O que houve nessa auditoria em relação a esse equipamento? Bom, em relação à Casa Mata, o que seria o projeto para tratar pessoas com câncer, o que foi descoberto nessa auditoria? Bom, houve um empréstimo da Santa Casa, da Irmandade, de 5 milhões, concedido pelo governo federal, e esse dinheiro foi utilizado para sanar dívidas de conta garantia, ou seja, cheque especial, de 3 bancos, usado para pagar funcionários e fornecedores, e também a Agência Nacional de Saúde, que é aquele dinheiro que se usa para garantia dos usuários dos planos de saúde. A requisição do hospital por parte da Prefeitura termina em janeiro de 2015. O que será feito depois disso? Pelo entendimento da fala do prefeito, ele deverá requisitar por mais um ano a Santa Casa, que é o segundo ano que o decreto permite, e daí dar um encaminhamento político e jurídico para essa requisição. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Nós entramos em contato com o advogado da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, que por telefone informou que não vai se pronunciar sobre este assunto até que tenha em mãos o relatório da auditoria. Tá certo. Precisam ainda do relatório, não sabe o que fizeram lá? Mas nós sabemos, né? A população mais ainda. A seguir, o lançamento oficial da campanha da TV Sorocaba SBT Economize Água, Compartilhe Cidadania. A gente volta em um instante só.